Fala rapaziada, beleza? Aqui é o André Renato e este é o Livros sobre Cinema. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu tenho um blog de crítica cinematográfica, o Sombras Elétricas, www.sombras-elétricas.com.br, e o link está aí na descrição do vídeo. Tenho também um Twitter no qual eu falo basicamente sobre cinema, @androsrenatos. E aqui, vem esta ideia de comentar alguns livros muito legais sobre cinema. Existe um prazer muito específico em ler sobre cinema, pelo menos eu acho. Não sei quem concorda aí. Mas, muito bem, a ideia é essa, é fazer um negócio muito simples mesmo, espontâneo, tá? De apresentação de alguns livrinhos bem legais aí pra quem quiser se aprofundar nos estudos da sétima arte. E hoje, para começar, temos o grande clássico, um dos grandes clássicos da literatura cinematográfica, que é Hitchcock, Truffaut, Entrevistas. Um dos grandes mestres do cinema, talvez o maior diretor de todos os tempos, que é o nosso amigo Alfred Hitchcock, entrevistado por outro grandíssimo mestre inigualável, que é o François Truffaut. Muito bem. Este livro aqui, ele foi feito num momento de revolução na história do cinema e da crítica cinematográfica. Vamos lá. Nos anos 50, André Bazin, grandíssimo crítico, considerado por muitos o maior crítico de cinema de todos os tempos, André Bazin criou, um dos criadores da revista Cahiers du Cinéma, que até hoje é considerada a grande bíblia da crítica de cinema. E André Bazin reuniu ao redor de si um grupo de jovens críticos, dentre eles o Truffaut, mas também, quem mais? Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer, justamente aquela galerinha que pouco tempo depois, a partir já do começo dos anos 60, iria passar a dirigir seus próprios filmes, passaria da crítica à realização, realmente dando a cara a bater, e trariam pra gente uma das maiores revoluções da história do cinema, que é o movimento da Nouvelle Vague. Mas olha que interessante, fundamental isso, Antes de serem grandes diretores, esses caras foram grandes críticos de cinema. Então, essa falsa dicotomia que às vezes alguns colocam por aí, de que ou você é crítico ou você é cineasta, de que você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é bobagem, isso é besteira tremenda. Haja vista o próprio Kleber Mendonça Filho, hoje aqui no Brasil, com Bacurau, Aquários, O Som ao Redor, o crítico Kleber Mendonça Filho, grande crítico e agora grande cineasta também. Muito bem, esses jovens críticos da Cahiers du Cinéma, tutoriados pelo André Bazin, eles passaram a desenvolver uma outra apreciação de cinema. Eles passaram a prestar atenção mais na forma dos filmes do que no conteúdo, nos temas, nas ideias. Não que antes não se prestasse atenção na forma. Claro, sempre se pensou na forma, na expressividade técnica do cinema. Mas
os jovens turcos, eles, como eles eram chamados, eles pensavam na forma como um elemento de escolha, de decisão vinda do próprio diretor. Aí é que tá. Quem seria o grande responsável pela arte de um filme? Pela realização artística de um filme? Ou pelo fracasso? É um filme que vai dar muito certo no sentido técnico, expressivo, artístico, ou dar muito errado? É o diretor, certo? O diretor é quem vai justamente coordenar todos os outros profissionais e também criadores, também artistas, né? Na produção de um filme, o roteirista, o diretor de fotografia, o montador, o diretor de arte, enfim, ele vai coordenar todo mundo segundo uma visão de conjunto. Visão que, em princípio, viria dele, o diretor, né? Que teria na cabeça dele a visão do filme como um todo. Daí, dirigir todo mundo para que aquele filme conseguisse, né, sair da cabeça dele para a tela. Então, o grande artista de um filme, né, mais do que todos os outros artistas envolvidos ali, seria o diretor. Né? O diretor seria o autor do filme. Assim como a gente pensa em autor de uma obra literária, né, um filme também teria um autor. O filme não seria apenas um trabalho realizado coletivamente, né? Há uma pessoa que se sobressai, é o diretor. Muito bem. Daí vem a famosa política dos autores, né? O cineasta enquanto autor, que redefiniu a crítica cinematográfica, né? Até hoje, que redefiniu a cinefilia, né? Aliás, o que hoje a gente entende por cinefilia vem daquela galera lá, da Carrière Cinema dos anos 50. Muito bem. Esse culto que hoje a gente tem pela figura do diretor, né, os grandes cineastas, gênios, mestres, tudo isso vem lá dos anos 50 de críticos como o jovem Truffaut. Beleza. Essa galera, então, eles vão, na época, eleger um conjunto de cineastas para justamente tentar demonstrar a veracidade dessa teoria, dessa política dos autores. E eles vão buscar esses cineastas onde? Justamente onde menos se esperava encontrar qualquer indício de criatividade e arte e liberdade de expressão. Hollywood. Os jovens turcos, eles vão pegar os filmes de John Ford, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, principalmente, dentre outros, e vão começar a identificar ali nesses filmes elementos de estilo muito específicos, que seriam muito únicos desses diretores. Quer dizer, já não é mais a história, né, o tema, a mensagem do filme, e sim o como que aquela história é contada, o como que a câmera é posicionada, né, a função básica do diretor, onde colocar a câmera, como filmar aquela cena que está lá descrita no roteiro, né? E com isso você perceberia que esses diretores, que até então eram vistos como meros profissionais de estúdio, né, realizadores de filmes comerciais, esses diretores eram artistas também. Esses diretores tinham uma visão de cinema muito única e expressavam essa visão nos filmes, para além dos conteúdos, temas e mensagens, ok? Porém, os jovens turcos, eles não eram levados nem um pouco a sério nisso, no começo, tá? O resto da crítica cinematográfica predominante
na Europa e nos Estados Unidos achava bobagem esse lance de, como assim, mas Hitchcock não é um cineasta. Os filmes de Hitchcock são bobos, eles não têm substância. Daí o Truffaut vai ter a ideia, em 1962, cansado, né, da incredulidade dos outros críticos, ele vai ter essa ideia de entrevistar o Hitchcock, de fazer o próprio Hitchcock explicar o como que ele faz os filmes dele e com isso calar a boca dos outros críticos, né? Realmente demonstrar, né, a partir da fala do próprio Hitchcock o como que ele é sim um grande artista. O próprio Truffaut ele diz pra gente aqui na introdução, ele fala assim: em 1962, estando em Nova York para apresentar Jules e Jean, percebi que todo jornalista me fazia a mesma pergunta: por que os críticos dos Carrier do cinema levam Hitchcock a sério? Ele é rico, faz sucesso, mas seus filmes não têm substância. Um desses críticos americanos, para quem eu acabava de elogiar Janela Indiscreta durante 1 hora, me respondeu com esta barbaridade: você gosta de Janela Indiscreta porque, não estando familiarizado com Nova York, não conhece muito bem o Greenwich Village. Respondi: Janela Indiscreta não é um filme sobre o Village, é um filme sobre o cinema, e eu conheço o cinema. Quer dizer, Janela Indiscreta, simbolicamente, seria um filme que trata do voyeurismo cinematográfico. Você ter ali o James Stewart na janela dele, observando as janelas dos vizinhos. James Stewart ali seria o próprio espectador de cinema, né? Voyeurizando a vida alheia, né, como a gente faz dentro de uma sala de exibição. Bom, aí o Truffaut, ainda em 62, ele vai ter, né, depois dessa cena, a ideia de pegar o Hitchcock para entrevistar. Aí ele diz assim: Hitchcock Truffaut é um livro do qual não sou o autor, mas apenas o iniciador, e atrevo-me a esclarecer, o provocador. Trata-se, mais exatamente, de um trabalho jornalístico, pois, um belo dia, sim, para mim foi um belo dia, Alfred Hitchcock aceitou começar uma longa entrevista de 50 horas. 50 horas, hein? Assim, escrevia Hitchcock, propondo-lhe que respondesse a 500 perguntas exclusivamente sobre sua carreira, analisada de um ponto de vista cronológico. Propus que a conversa tratasse mais exatamente de as circunstâncias que cercaram o nascimento de cada filme, a elaboração e a construção do roteiro, os problemas de direção específicos de cada filme, e a avaliação por ele mesmo do resultado comercial e artístico de cada filme em relação às expectativas iniciais. E o livro vai ser isso mesmo. Vai ser uma revisão da carreira do Hitchcock, recheada de imagens, né? E o Hitchcock explicando todos os seus filmes, desde o começo, detalhadamente. A famosa cena do Intriga Internacional. Olha, fotogramas. A famosa cena do chuveiro em Psicose. E até mesmo storyboard de Os Pássaros. Bom,
Hitchcock, ele é considerado um grandíssimo, né, quiçá o maior diretor de cinema de todos os tempos, porque ele tinha um princípio muito elementar na hora de fazer um filme. E ele diz isto aqui no livro, que é o quê? Contar uma história usando o máximo possível de meios exclusivamente audiovisuais. Ou seja, temos um problema a resolver numa determinada cena, né? Problemas, que é o que o Truffaut vai chamar aqui, problemas de direção. Naquela cena precisa ficar claro que personagem A está desconfiando de personagem B. Bom, o que um diretor banal faria? Resolver esse problema através de uma linha de diálogo. É isso, uma conversa, né? O personagem verbalizaria essa desconfiança. Pronto. Pro Hitchcock, não. O Hitchcock jamais vai apelar pro roteiro, pro diálogo, pro script, se ele puder expressar aquela mesma ideia usando apenas a câmera, né? Então Hitchcock, ele vai tentar expressar até mesmo ideias abstratas, por exemplo, desconfiança, medo, daí o mestre do suspense, né? Ciúmes, usando apenas a câmera. Enquadramentos, movimentos de câmera, relações entre planos, plano e contraplano, né? Uma alternância entre câmera objetiva e câmera subjetiva que mostra o que a personagem está vendo. Quer dizer, o máximo que ele conseguir de sugestão através da própria câmera ele vai tentar fazer, tá? E isso é fundamental, isso é o que todo grande diretor de cinema faz, né? A câmera é o principal. A câmera é como o pincel para um pintor, a caneta para um escritor, instrumento musical para um músico. É isso. O diretor ele vai se expressar através da imagem, certo? Por isso este livro é uma verdadeira aula de cinema, né? Uma das maiores aulas de cinema que existem. Muito bem. E o Hitchcock, é interessante a gente pensar que ele tinha realmente toda essa visão de expressividade audiovisual, tanto porque ele, desde os 19 anos de idade, trabalhava em estúdio, começando bem por baixo mesmo, começando como office boy, como continuista de estúdio, carregando cabos, né? Daí ele foi subindo, passando por diversas funções técnicas, depois funções criativas, até finalmente conseguir sentar na cadeira de diretor em 1928, ou seja, ainda durante a era do cinema mudo, né, dos filmes silenciosos. Os primeiros filmes do Hitchcock são mudos, ou seja, nem que ele quisesse resolver um problema de direção apelando para o diálogo, não ia conseguir, né? Então realmente, né, você tem a câmera para contar a história e é isso, e é só a câmera mesmo. Bom, o Hitchcock então, ele conhecia perfeitamente todos os processos, todas as funções, todas as etapas na produção de um filme, de modo que quando ele senta na cadeira de diretor, ele sabe exatamente o que fazer, como fazer, né? Ele sabe realmente dirigir cada pessoa ali para atingir o resultado que ele, como diretor, como autor, né, como aquele que teria essa visão do conjunto do filme, quer que o filme saia. Isso é fantástico, né? Essa é a diferença entre cineasta de verdade e cineasta de mentirinha, ok? Bom, é um livrão, né? Grande, mais ou menos pesado, né? Não é muito fácil de ler na rua, metrô lotado, enfim.
Esta edição aqui, ela é de 2004, ainda está em catálogo, né? Então vocês podem encontrar em livrarias por aí. A edição original é de 1966, tá? Ainda lá durante o auge da Nouvelle Vague, né, o auge do Hitchcock. E realmente, graças a esse trabalho do Truffaut e dos jovens turcos da carreira de cinema, é que Hitchcock hoje ele é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos, certo? Eles conseguiram realmente reverter essa desvalorização crítica que ele sofria. Muito bem, essencialmente é isso, gente. Recomendo muito mesmo a leitura. Esta edição aqui ela é pela Companhia das Letras. E é isso. Quem gostou, curte aí, se inscreva no canal, dá uma conferida lá no Sombras Elétricas, lá no Twitter, e logo logo estaremos de volta aí com mais uma deliciosa leitura sobre cinema. Valeu, falou!